Olá, ouvintes do Redata Podcast, eu sou Danilo Lucas e no episódio de hoje nós vamos abordar um tema que à primeira vista parece muito distante do nosso dia a dia, mas que é essencial para a gestão da informação e do conhecimento, é a taxonomia. E para isso eu tenho o prazer de receber aqui a Elaine Restier, especialista no assunto. Seja muito bem-vinda, Elaine. Obrigado, Danilo, obrigada a todos os ouvintes, Estou muito agradecida pelo convite e espero contribuir para a gente desmistificar esse tema aí de taxonomia. Com certeza, vamos lá. E Elaine, começando lá do início, o que é a taxonomia e da onde vem esse termo? O termo taxonomia, ele tem sua origem no grego, que combina o radical taxi, que significa arranjo ou ordem, com o sufixo nomos, que quer dizer lei ou regra. Dessa forma, a taxonomia seria arranjo segundo regras. Apesar da ciência ter se tornado popular lá no século XVIII, com o Carl von Linné, que criou um sistema hierárquico de classificação biológica, desde Aristóteles se tenta organizar o mundo vivo, Então, nós tivemos outros pesquisadores, como o botânico Augustin de Candolle também, que fizeram importantes contribuições para a ciência da classificação. E, Elaine, como uma ferramenta da biologia, acabou se tornando tão relevante na gestão de documento e da informação? Então, Dalino, no caso específico de documentos, eu não encontrei uma fonte fidedigna que indique uma data ou um fato específico. Mas a necessidade de organizar e classificação documentos e livros, ela é muito antiga, Desde antes de Cristo, com a Biblioteca de Alexandria. Mas a gente também teve o nome dessa ciência específica, da taxonomia, na década de 50, quando ficou famoso lá a taxonomia de Bloom, que dividiu a aprendizagem em 3 domínios, cognitivo, afetivo e psicomotor. Isso é divulgado e difundido até hoje, Eu creio que a criação da internet, da World Wide Web, na virada da década de 80 para 90, e com a explosão de sites, isso exigiu um sistema de organização e rotulagem de informações melhor, até para você poder indexar as páginas. E eu creio que isso é que disseminou a ciência da taxonomia. E como que a taxonomia substitui ferramentas como o plano de classificação e a tabela de temporalidade documental? Olha, Danilo, eu não vejo uma substituição, O que eu vejo é uma evolução, porque um plano de classificação é usado para um ambiente bidimensional, Você vai ter 2 eixos, X e Y, como se fossem pastas e documentos dentro dessa pasta. Num ambiente digital, ele é um ambiente multidimensional. Então, num site, eu posso recuperar a informação por diversos lugares, Mas eu creio que a maior diferença é recuperar a informação por um mecanismo de busca, entendeu? Então, eu vejo que a taxonomia ela é mais apropriada porque, como ela também trabalha as relações entre os termos, a possibilidade de você selecionar filtros para restringir o universo pesquisado torna o resultado da pesquisa mais assertivo. E quais são os principais benefícios de se aplicar a taxonomia na gestão documental de uma organização e o que ela ajuda a resolver? Qual o problema prático ela resolve dentro das empresas? A principal função da taxonomia é agilizar a busca da informação. Não qualquer informação, a informação correta, a informação certa. E aí a gente tem que diferenciar os termos busca de pesquisa. Quando você pesquisa alguma coisa na internet, você tem que fazer diversas perguntas até encontrar a informação correta. Você não sabe exatamente o que você está pesquisando. Quando você já busca uma informação, você sabe exatamente o que necessita e, usualmente, você tem uma urgência
e obter essa informação. O inglês ele diferencia muito isso, né? O search do research, né? Porém, o maior problema que uma taxonomia resolve dentro das empresas e o benefício prático que ela traz é a autonomia. Ou seja, você não precisa de um outro usuário, de um outro colaborador para saber aonde está uma informação. Você tem essa autonomia de buscar informação. Muito bom. E Elaine, agora vamos falar quais são os principais elementos que devem ser considerados na criação de uma taxonomia eficaz para uma empresa. Olha, o elemento mais importante, no meu ponto de vista, é saber aonde, né, que essa taxonomia vai ser aplicada, né? Uma taxonomia de uma arquitetura, de um sistema de informação, um GED, um SM, vai depender da arquitetura desse sistema. Agora, se ela vai ser aplicada num site, é um outro tipo de taxonomia. Se eu vou colocar isso num servidor de arquivo que é bidimensional, ou seja, você tem que conhecer as premissas e os atributos desse sistema, né, desse ambiente digital que você vai aplicar a taxonomia. Isso é o mais fundamental. E como o estudo, né, desses processos internos e da cultura organizacional influencia nesse trabalho? Olha, eu creio que o esquema de fluxo de um processo, né, onde você vai identificar de onde sai a informação, por onde ela passa, como ela é tratada e para onde vai essa informação, são etapas fundamentais, porque ela vai identificar o owner, né, que é quem é o dono da informação, e vai identificar os usuários. E a gente não pode usar para elaborar uma taxonomia apenas a referência de quem gera a informação, do owner, né? Eu preciso também considerar quem usa essa taxonomia. Eu acho que esse, às vezes, é um ponto que algumas taxonomias falham, né? Elas escutam quem gera, mas não escutam quem usa. E você poderia me dar um exemplo de como uma taxonomia personalizada pode facilitar o acesso à informação? Olha, a minha experiência ela é muito forte na área de energia, né? Que é uma área que cresceu muito nos últimos anos. Então, por exemplo, quando você cria uma taxonomia nessa área, você vai identificar, você vai definir como que você vai chamar determinadas coisas, né? E essa escolha é que vai universalizar a busca. Por exemplo, eu vou chamar energia limpa, energia renovável, energia verde. Como é que eu vou chamar, como é que eu vou classificar uma energia eólica, uma energia solar, né? O lado oposto também, se é uma energia derivada de combustível fóssil, eu vou chamar, se eu chamo uma de limpa, outra é suja, é não renovável, é finita. Então, quando eu crio esses termos padronizados, né, eu universalizo dentro da empresa essa busca, né? E agora vamos falar sobre a inteligência artificial que vem muito viva no nosso novo mundo, né? E ela pode elaborar uma taxonomia sozinha? Olha, Danilo, poder pode, mas se ela vai ser útil para o usuário, eu não sei dizer. Porque quando você escolhe um termo, você vai escolher o termo que está dentro da cultura de cada empresa. Então, por exemplo, se uma empresa usa desmatamento, ou ela vai usar supressão de vegetação, você usa reservatório, você usa lago, você usa área alagada. Então, assim, eu não sei o que é cientificamente ou politicamente correto. O importante é que o usuário tenha um termo que está no vocabulário dele do dia a dia, né? E não um termo criado pela inteligência artificial que ele buscou na internet, que não tem nada a ver com a cultura da empresa. E quais são os desafios de você manter a taxonomia funcional em ambientes eletrônicos? Bom, a primeira coisa que eu vejo é a evolução tecnológica, né? Isso por si só já é um desafio, né? Mas uma taxonomia, ela não é cravada em pedra, ela evolui,
Entendeu? Então, ela não te algema naquele vocabulário, naquela termos que você escolheu, né? A questão é a evolução desse vocabulário. Por exemplo, você tem uma classe brinquedos e você tem uma subclasse bonecas. Um bebê reborn, ele vai ser uma nova classe, ele vai ser uma subclasse, ele vai ser um tipo de boneca. Então, assim, você tem que estar o tempo todo atualizando e tomando essas decisões. Elaine, eu queria te agradecer pela nossa conversa de hoje. Você me ensinou e ensinou os ouvintes muito sobre como organizar as informações com mais inteligência e estratégia. E antes da gente encerrar, eu gostaria de deixar o espaço para você dar mais uma dica final ou compartilhar alguma referência interessante com os nossos ouvintes. Danilo, eu agradeço a oportunidade e se você ou os ouvintes quiserem saber mais sobre taxonomia, eu recomendo acessar o site www.taxonomia.inf.br. Pode deixar que pesquisaremos mais sobre. E para você que nos ouviu até aqui, agradeço a companhia. Continue ligado nos próximos episódios do Redata Podcast e até a próxima.